Olá, queridos coordenadores, professores e amigos do Ministério da Criança. É um prazer tê-los conosco na trimestral referente ao último trimestre do ano. Olha só quantos feitos já não foram feitos até aqui. Com certeza, ao olhar para trás, você consegue enxergar tudo que Deus já fez por você. Mas antes de refletirmos na palavra de Deus através do pastor Esmeraldo, gostaria que você fechasse os teus olhos e vamos falar com o nosso bom Deus. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, porque tem cuidado deste ministério com tanto carinho. Tem chamado homens e mulheres que têm se dedicado a esta missão de falar das tuas preciosas verdades aos cordeirinhos. Que as crianças, ao terem contato com esses professores, sintam, ó Pai, a presença do Espírito e se entreguem a Ti. Perdoe, querido bom Deus, as nossas falhas e obrigada pela Tua grande misericórdia para conosco. Continue conosco durante esta live, para que tudo que for aqui apresentado possa, ó Pai, tocar o coração de cada um de nós, para que possamos agir conforme Tu queres. Isso tudo lhe pedimos, no doce e amado nome de Jesus. Amém. Agora, convido o pastor Esmeraldo. Pastor Esmeraldo, ele é secretário ministerial e departamental do Ministério Lar e Família e do Idoso. Ele irá compartilhar conosco uma reflexão espiritual. Olá, família! Feliz poder falar com você que está à frente do Ministério da Criança e do Adolescente. Eu sei que é desafiador e ao mesmo tempo gratificante cuidar desse segmento tão precioso para Jesus. E esse momento tem como principal objetivo cuidar de você. É isso mesmo. É estranho, né? Porque quem está sempre cuidando de alguém é você. Eu sei como é isso. Mas hoje vai ser diferente. Olha, e eu começo com uma perguntinha para você. Tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Eu espero que sim, pois para cuidar especialmente de crianças e adolescentes, nós temos que estar bem, no mínimo emocionalmente e espiritualmente. E eu quero trazer para você um conceito como ponto de partida para a nossa breve reflexão. É sobre o autocuidado. Certamente você já ouviu falar do autocuidado. Mas ao contrário do que muitos pensam, o autocuidado não é sinônimo de egoísmo. Trata-se, no entanto, de uma forma de praticar o amor próprio e os cuidados básicos necessários para que tenhamos uma vida saudável em todos os aspectos. Olha, quando nós nos sentimos bem, saudáveis e confiantes, nós também nos tornamos aptos a estender esse cuidado para o próximo e a sermos também mais solidários uns com os outros. É isso que Deus espera de nós. Eu quero ressaltar para você alguns tipos de autocuidado. Existem outros, mas eu escolhi esses aqui para poder compartilhar com você. Vamos ao primeiro? O autocuidado físico. Você sabia que o corpo não trabalha sozinho? Ele funciona em parceria com a nossa mente. E por isso é preciso dormir o suficiente, praticar atividades físicas com frequência e comer direitinho. Tá tudo certo com você nesses aspectos, nessa área? Pois quando uma dessas áreas vai mal, é possível que a saúde também fique prejudicada. E nessas horas, o que devemos fazer? Seguir corretamente as orientações de um médico de confiança, porque isso é essencial para restabelecer a imunidade. Então, se você estiver precisando, procure ajuda médica. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Vamos ao autocuidado social. Cuidar de si mesmo parece um processo um tanto quanto solitário, não é verdade? Mas é muito necessário. As conexões com outras pessoas, elas são tão importantes quanto a própria saúde. Os seres humanos, eles nasceram para se relacionar e estar perto de outras pessoas. Isso faz parte do autocuidado. Sabe qual é o problema? É que é muito fácil negligenciar relacionamentos.
mas é importante se dedicar aos amigos, à família. Eu vou dizer para você a chave para conseguir saber quais as próprias necessidades sociais e programar um tempo para conseguir cultivar essas relações. A chave é conhecer a si mesmo. A Bíblia diz assim, olha: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. 1 João 1,7. Vamos então agora ao autocuidado mental e emocional. Para cuidar desse ponto, um grande fio condutor é o autoconhecimento que eu acabei de dizer. Exercitar o cérebro também é fundamental para manter a saúde. Montar quebra-cabeças, resolver palavras cruzadas, estudar sobre assuntos interessantes, ler livros. É preciso aceitar que nem tudo sai como planejamos o tempo todo. Você tem que ter consciência disso, porque essa consciência ajuda a acalmar os anseios de quem está sempre vivendo em modo acelerado. É esse o seu caso? Conheça suas emoções para que você possa cuidar das emoções das crianças. Expressar as emoções inclui também, sabe o quê? Lidar com emoções desagradáveis. Nós temos também, como raiva, ansiedade, tristeza. E isso pode ser feito de maneira saudável. Seja assertivo também, que é uma forma de estabelecer um diálogo claro, sem parecer ofensivo. Às vezes a gente tem medo de ser assertivo, dizer não, mas os amigos, os companheiros, os familiares, eles poderão nos ajudar nisso, sabe por quê? Porque eles são pessoas que têm alguma intimidade conosco, né? E nós podemos compartilhar problemas em comum. Dizer que ama, ser carinhoso, demonstrar afeto, isso ajuda a recarregar as energias. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Está escrito em Filipenses 4, 6 e 7. Mais um pouquinho da Bíblia. Quando a ansiedade já me dominava, diz o salmista, no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, 19. Quero dar 5 recadinhos rápidos para que você tenha uma boa saúde mental que nós aprendemos com Jesus. Primeiro, ame a si mesmo e ao seu próximo. Segundo, perdoe. Terceiro, reserve um tempo para si mesmo. Quarto, não esteja ansioso. E, finalmente, confie em Deus. É claro que todas as áreas que nós estamos apresentando do autocuidado é importante, é preciso ter um equilíbrio. Mas eu quero terminar falando do autocuidado espiritual. Olha só esse pensamento do livro Mente, Caráter e Personalidade. A vida espiritual empresta a seu possuidor aquilo que todo mundo busca, mas que nunca poderá ser obtido sem inteira entrega a Deus. Está na página 404. Apegue-se à instrução, diz a Bíblia. Não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Provérbios 4, verso 13. E como é que nós mantemos a instrução? Estude a lição da escola sabatina, por exemplo, mas estude com muita atenção. Estude a sua lição e a lição daqueles que você está cuidando. É importante você estar atento e por dentro dos assuntos. Mas estude para se alimentar. E estando alimentado, é claro, e cheio do Espírito Santo, você será uma influência positiva para os seus alunos e para todas as pessoas ao seu redor. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Está em 2 João capítulo 1, versículo 9. Como permanecer em Cristo? É uma boa pergunta. Através da comunhão? Como é que está a sua comunhão? Estudando a Bíblia e conversando com Deus através da oração é um dos segredos para que a nossa comunhão esteja bem. A Bíblia diz assim, olha, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. Ouça conselhos também, aceite instruções e você acabará sendo sábio, está em Provérbios 19, 20. E eu quero apresentar ainda mais um texto para você. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles,
fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade também. Use linguagem sadia, contra a qual, nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Isso está em Tito capítulo 2, versículos 7 e 8. Que tal crescermos? A Bíblia diz: cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para todos sempre. Amém. Está em 2 Pedro 3, versículo 8. Você não pode estagnar, parar onde você está. Você precisa crescer. E é por isso que você está participando deste momento. Que Deus ilumine muito você e que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para cuidar desse segmento de quem Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Que Deus abençoe você. Obrigada, pastor Esmeraldo, por tão inspiradora mensagem. Neste momento, convido o pastor Fábio, que trará uma mensagem poderosa para nós, falando sobre algo assim, importante para as nossas crianças. Prestem bastante atenção. Olá, como você está? Nós sempre usamos o provérbio: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E a gente geralmente usa esse provérbio para incentivar os pais e mães sobre a importância da presença e estudo da lição da escola sabatina. Mas hoje eu quero te lembrar de algo importante que precisamos ensinar para as nossas crianças, e nada melhor do que aprender através de uma história. Pai, eu preciso muito te contar uma coisa. Sério, filho? O que aconteceu? Eu ganhei R$50 do avô. R$50 do seu avô? Que legal, filho! E o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu vou comprar meu brinquedo que eu queria muito. Ai, que legal, que bacana! Mas, filho, posso fazer a pergunta? Você se lembrou de Jesus? Porque, em primeiro lugar, nós temos que separar o dízimo e as ofertas, que são uma expressão da nossa gratidão e amor a Deus por tudo que Ele nos dá. E também, os seus dízimos e as suas ofertas vão ajudar a pregar o Evangelho para todas as pessoas do mundo. Pai, Oi, filho. do valor que o Thiago recebeu, quanto ele deve devolver? Uma ótima pergunta, Felipe. O valor do dízimo é a 10ª parte, ou 10% do valor que ele recebeu é a parte que vai ser devolvida como dízimo. Agora, a oferta é um valor que ele vai escolher conforme a gratidão do coração dele, porque é uma oferta voluntária. Pai, me ajuda a separar meu dízimo e minha oferta para nós levarmos na igreja esse sábado? Claro, filho, com certeza. Vamos juntos separar, tá bom? Pai, eu também posso? Claro, filho. Você também tem o seu envelope especial. E você vai colocar ali também a sua oferta para levar no sábado para a igreja, tá bom? Você já quer preencher agora? Você também, Thiago? Vamos lá? Então vamos preencher. É isso mesmo. Quando a gente separa o dízimo e a oferta, nós estamos declarando que Deus é o nosso Criador, mantenedor e Redentor. Por isso, é importante que as nossas crianças aprendam desde já a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Assim, incentivamos as nossas crianças a devolver o seu dízimo na igreja que frequenta. Sei que muitas crianças já têm o costume de trazer as suas ofertinhas, mas essa será uma oportunidade para que os nossos pequenos tragam de uma maneira especial o seu dízimo. E quem sabe essa não seja a primeira vez que elas façam isso. E aí, vamos juntos então começar uma caminhada de fidelidade ao lado de Jesus? Olá, tudo bem? Tenho a alegria de entrevistar a professora Cristiane Salles. Como você recebeu o convite da trimestral e o tema central foi a importância de trabalhar as emoções no processo de ensino-aprendizagem. Mas antes de fazer as perguntas para a nossa convidada de hoje, gostaria de falar um pouquinho sobre ela para que vocês a conheçam. Quem é Cristiane Salles? Olha só, ela é nascida em um lar adventista. Desde criança, sonhou em ensinar. Desde muito cedo, amava contar histórias. Assim, reunia as crianças da onde ela morava
e fazia o que chamava de escolinha filial. Casou-se aos 21 anos e teve 2 filhas, Emanuele e Adriele. Aos 19 anos, iniciou a sua carreira no magistério e nele atuou durante 30 anos como professora, coordenadora, orientadora e diretora escolar, pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional e também em contação de histórias. Aproveitou sua experiência profissional e o seu gosto em escrever histórias e ensinar. Após a sua aposentadoria, criou novos projetos, entre eles uma página no Instagram para divulgar essas histórias. Segundo, criação de material digital para auxiliar professores do Ministério da Criança. E tem, assim, beneficiado muito as nossas igrejas com um material riquíssimo. Querida Cristiane Salles, primeiramente, obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco. Eu que me sinto honrado. Olha só, começando então com a primeira pergunta, então anotem aí, professores, fiquem atentos e com certeza vai ajudar muito no seu trabalho aí na igreja local. Cris, agora, para entrar nesse tema da importância de trabalhar as emoções no processo de ensino-aprendizagem, primeiramente precisamos compreender como esse processo acontece. Poderia explicar um pouco para nós? O processo ensino-aprendizagem, Kátia, começa desde a infância, porque a gente só vai parar de aprender quando morrer. Até lá a gente está aprendendo, todo dia tem uma novidade. Mas é na infância que esse processo é mais importante, que é mais, dizer assim, absorvido pela criança, porque a mente dela vai estar muito fresquinha, tudo muito como uma página limpinha. Então, tudo que ela ver, tudo que ela ouvir, tudo que ela participar, ela vai estar aprendendo. Agora, não adianta eu apenas ensinar. Porque se eu chegar para uma criança, apenas eu falar aquilo que eu quero que ela aprenda, ela vai aprender alguma coisa. Mas se ela participar, se ela se envolver nas atividades, se ela pôr a mão na massa, ela vai aprender com muito mais eficácia. Aquilo vai ficar muito bem gravado na cabecinha dela. Ai, que legal, né? Então, a importância da aprendizagem ativa, né? Vamos então para a segunda pergunta. Agora, por que é importante, Cris, o professor olhar para o ambiente da classe? Por que a importância dele cuidar desse ambiente no processo de ensino-aprendizagem com um olhar para as emoções? O ambiente, ele influencia muito a aprendizagem da criança. Se a criança chega na salinha da igreja ou numa sala de aula, qualquer ambiente, até dentro de casa, for um ambiente sujo, mal cuidado, escuro, sem cores alegres, isso vai influenciar diretamente as emoções da criança. Porque pelo estudo da psicologia das cores, a gente vê que até as cores vão influenciar no aprendizado. Então, existem cores que vão propiciar a retenção de conteúdos mais sérios, tem cores que vão acalmar a criança, que vão prender a atenção da criança. Então, isso tudo tem que estar envolvido no ambiente, porque as cores vão também influenciar muitas emoções. Vai fazer com que a criança fique alegre, com que a criança sinta vontade de participar, que a criança se acalme, né? Então, tem que ter um ambiente alegre, colorido, limpo, né? Às vezes a gente vê em algumas igrejas, a salinha das crianças parece mais o almoxarifado da igreja. Nossa, Cris, quantas riquezas agora de informações. Olha só, compartilhe então essa live aí com a sua liderança, para que eles escutem isso também e tenham um olhar para esse espaço, para o ambiente da classe. Agora, Cris, você já até respondeu, mas para reforçar, como seria esse ambiente? Assim, você poderia dar algumas sugestões para nós, professores, de como organizar esse ambiente? O ambiente, como eu disse anteriormente, ele tem que ser alegre, né?
tem que ser um ambiente confortável, onde as crianças chegam, se sintam acolhidas, se sintam felizes de estar ali, tenham orgulho, essa é minha sala. Olha, mamãe, olha a minha sala, tanto do hallzinho, quanto o jardim, os primários, os juvenis, o adolescente. Agora, para que ele se sinta parte desta sala, ele tem que estar envolvido até no momento da decoração. Então, a criança tem que participar, principalmente os maiorzinhos, os primários, juvenis, os adolescentes. Eles têm que se envolver na decoração da sala. Ah, que cor nós vamos pintar? Vamos colocar almofadas? Vamos colocar algum objeto de decoração? Vamos montar um mural? Vamos fazer uma pintura? Então, se eles participarem deste momento de montagem da sala, eles vão sentir que aquele ambiente é deles, porque eles tiveram participação na montagem daquele ambiente. Quanta riqueza, gente, de informações. Agora, Cris, olhando aqui também, um outro ponto que eu gostaria de reforçar, que você falasse um pouquinho para nós, como despertar o interesse das nossas crianças pela palavra do Senhor. Você já falou do ambiente, né? E como foi assim, importante para nós rever isso. Então, queridos, atenção a isso. Agora, como fazê-los despertar o desejo pela palavra do Senhor? A criança tem que perceber ela tem que perceber e entender que a palavra de Deus tem tudo a ver com a vida dela. Ela tem que entender que quando Deus a criou, Ele estava interessado no bem-estar dela presente e no bem-estar futuro. E se nós fizermos as crianças descobrirem pela palavra de Deus os conselhos que Deus dá, os sonhos que Ele tem para ela. Por exemplo, algumas crianças, eu já conheci algumas, né? Já tive esse prazer de aplicar isso que eu estou falando, de uma criança específica. Ela gostava muito de animais. Tudo dela era direcionado a animais. E eu via naquela criança um futuro veterinário, né? Alguém que iria trabalhar com animais. Então, o que a gente tentou fazer? Vamos ver pela Bíblia o que diz os animais? Então, lá Deus criou os animais, tinha histórias na Bíblia que falava de animais. Quando eu contava essas histórias para essa criança sobre os animais que estão na Bíblia, ela se encantava. Se ela conseguir achar na Bíblia algo que faz com que ela vincule ao que ela gosta, ao que ela ama, ela vai entender que a palavra de Deus é algo muito especial, muito diferente para ela. Crianças que gostam de falar de estrelas, constelações, vamos procurar na Bíblia algo assim, né? Descobrir que dentro da Bíblia tem médicos, tem pessoas de profissões que elas conhecem na atualidade. Então, tudo isso vai fazer com que ela veja a Bíblia como um livro que é atual, apesar de ter sido escrito ao longo dos séculos e há muito tempo antes dela existir. Nossa, Cris, incrível todas essas informações. Agora, Cris, você já falou do ambiente, como despertar o interesse da criança, né, pela palavra do Senhor. Agora, por que nós, professores, precisamos, assim, compreender esse assunto de emoções? Por que isso é tão importante para nós? A criança, ela sofre problemas que para nós podem ser pequenos, podem ser insignificantes, mas para a realidade em que ela está são problemas grandes e que ela precisa lidar com esses problemas. Quando nós recebemos as crianças na escolinha sabatina, lá na salinha, eles chegam de casa trazendo a sua bagagem emocional. Eles podem ter presenciado uma discussão dos pais antes de vir para a igreja. Ele pode ter tido problemas na escola durante aquela semana. Ele pode ter tido a perda de alguém da família, sofrido a perda de alguém da família, de um animalzinho de estimação. Ele pode estar doentinho. Pode ser uma criança que não teve o que comer em casa, ela chega na escolinha com fome. Então, o professor, ao acolher essa criança na escolinha, ele tem que ter essa visão de que ela está trazendo uma bagagem emocional
que está causando sofrimento para ela. Ou pode estar muito alegre, né? Por ter ganho um irmãozinho, ter ganho um animalzinho. Todas as emoções vão estar ali presentes. Agora, é muito importante, Kátia, que o professor, ele também saiba lidar com as suas emoções. Porque se o professor não souber trabalhar as suas emoções e controlar as suas emoções diante dos seus alunos, da sua classe, ele, além de não reconhecer as emoções das crianças, ele pode influenciá-las a ter emoções negativas. Nossa. O professor que chegou irritado, o professor que chegou nervoso, o professor que chegou cansado, impaciente, a criança pode ter chegado bem na salinha, mas o professor vai influenciá-la para que saia dali mal. Então, o professor deve aprender primeiro a lidar com as suas emoções para poder trabalhar as emoções das crianças. E a gente tem que ter uma sensibilidade bem grande para isso. Nossa, Cris, como é importante o professor olhar para si, né? E se você precisar de ajuda, não tenha medo, procure ajuda. Cris, agora, se você tem algumas sugestões de como receber essa criança, algumas atividades práticas, de como fazer esse momento acolhedor. Sim. O professor, assim, para início de conversa, ele tem que chegar na salinha antes das crianças, né? Verdade. Porque às vezes a gente vê em algumas situações as crianças chegando antes do professor e entram na sala, cadê meu professor? Então, o professor tem que estar preparado para estar na sala, deixar já o ambiente arrumadinho, uma música de fundo, estar na porta para receber as suas crianças, abraçá-las, recepcioná-las com um sorriso no rosto, um carinho. E trabalhando essa questão das emoções, lógico que toda essa recepção vai fazer com que a criança sinta-se acolhida e queira estar ali. Mas o professor também pode fazer tipo um escaneamento das emoções, não é? E para fazer esse escaneamento, existem algumas dinâmicas. Tem o termômetro das emoções, que o professor pode usar, até tem um ali para mostrar, se for possível, o termômetro das emoções. Pode-se também ter na porta da sala caixinhas com o nome das emoções, as carinhas também, para a criança que ainda não sabe ler. E ali ela vai colocar coraçõezinhos em papel ou em outro objeto que identifica a emoção que ela está sentindo no momento. A professora vai saber se ele chegou com raiva, se ele chegou triste, se ele chegou animado, se ele chegou feliz. Então, fazer o escaneamento destas emoções, desses sentimentos que a criança chega na igreja, vai ajudar o professor a lidar com elas durante os momentos que elas estiverem ali com ele e poder até ajudá-lo. De repente, ela viu lá que algumas crianças, na hora do escaneamento, mostraram que estão com medo, ou que estão tristes, ou estão ansiosas. Ela pode, lá no finalzinho, conversar com essa criança, chamar os pais da criança e trabalhar as emoções delas. Nossa, Cris, que bacana, quantas sugestões valiosíssimas. Agora, Cris, será que Jesus trabalhava com as emoções? Com certeza, Kátia, com certeza. Jesus, além de pregar, ele estava sempre atento às necessidades dos seus ouvintes, não é? Ele entendia quando eles estavam com fome e precisavam ser alimentados. Ele entendia quando eles estavam precisando de cura física. Aqueles que vinham procurá-lo, ele ouvia, ele escutava, ele atendia os seus apelos. E em algumas vezes, como no caso da ressurreição do filho da viúva de Naim, ela não foi à procura dele. Mas ele passando por ali, ele viu o sepultamento, né, o cortejo fúnebre, ele foi até a viúva e ressuscitou o filho dela, devolvendo-lhe a felicidade. Então, Jesus ele tinha um cuidado todo especial. Quando aquelas mães chegaram com as crianças, querendo que ele as abençoasse, os discípulos, não, vocês estão atrapalhando, não cheguem perto, não incomodem o mestre. Jesus então olhou para os discípulos e falou assim, deixa as crianças virem até mim, elas são o futuro, elas são cidadãos do reino de Deus.
E elas chegaram e Jesus pôde pegá-las no colo, abençoá-las. E isso alegrou, além das crianças, as mães que se sentiram valorizadas, porque as mulheres naquela época não tinham o valor que mereciam, né? E eram rejeitadas, eram discriminadas. E quando elas viram que Jesus, além de atender o desejo delas, ainda abençoou seus filhos, as emoções delas Nossa. foram lá para cima, né? Alegria, bem-estar, autoestima. Então, Jesus tinha muito esse cuidado. Ele tinha todo o cuidado para incentivar as boas emoções e ajudar os seus seguidores a terem emoções boas, positivas, estarem felizes. Olha que alegria, né? Jesus atraía as pessoas a ele. Agora, Cris, na escola sabatina, nós, professores, trabalhamos muito também reforçando a importância da leitura da Bíblia, né? E de decorar os versos. Você acredita que decorar os versos da Bíblia ajuda também nesse trabalho com as emoções? Sim, professora Kátia. Por quê? A criança tem que entender que a Bíblia é como se fosse uma caixinha de surpresas. Até a gente viu no estudo da lição dessa semana, daquele vaso que foi leiloado, né? Que deram um lance de $200, $200. E algumas pessoas que conheciam o valor daquele vaso sabiam que ele valia milhões de dólares. E arremataram aquele vaso e levaram para casa uma joia. A criança tem que entender que ela tem nas suas mãos uma caixinha com joias que não tem preço. É um preço incalculável. E que decorando aquelas pequenas joias que tem na Bíblia, ela está armazenando no seu cofrinho mais especial, que é a sua cabecinha, o seu cérebro, as joias que Deus quer que ela guarde na sua alma, que ela guarde no seu coração, que ela leve para a sua vida. E a irmã White fala que quando nós precisarmos lembrar dos conselhos de Deus, aqueles que a gente decorou através dos versos da Bíblia, o Espírito Santo vai trazer à memória. Olha só. E nós vamos lembrar. Então, as crianças, elas podem até se esquecer de alguns versos, mas se elas decoraram, aquilo ficou no seu subconsciente. E no momento que elas precisarem, elas vão se lembrar. Nossa, Cris, olha, eu gostaria de ficar assim horas conversando contigo. Quanta riqueza, né? Deus lhe abençoe ricamente. Agora, Cris, eu tenho acompanhado nas redes sociais que você tem oferecido alguns cursos, né? Que tem, assim, contribuído muito, ajudado muitos professores no trabalho com as crianças. Eu gostaria que você falasse brevemente sobre estes cursos. Então, Kátia, eu tenho 2 cursos, né? Tenho o curso de contação prática de história, onde eu trabalho ali os requisitos que um contador de história precisa ter, algumas técnicas de oratória para um contador de história, o uso de alguns recursos visuais, a importância do uso dos recursos visuais e algumas dicas muito importantes de como eles confeccionarem, de como eles usarem, a importância da expressão corporal, a expressão facial, uso das cores, tudo isso está incluído nesse primeiro curso. E agora, algumas semanas atrás, eu lancei o segundo módulo, que tem tudo a ver com essa entrevista, que que tem o tema de trabalhando as emoções através da contação de história. Então, neste curso, o professor vai aprender técnicas de se trabalhar com as emoções das crianças e como ele pode contar histórias de personagens da Bíblia que lidaram com as suas emoções. E através dos personagens da Bíblia, elas entenderem que as emoções podem variar de tristeza para alegria ou de alegria para tristeza, medo, ansiedade, raiva, que todas estas emoções, elas fazem parte do ser humano, que Deus nos criou seres emotivos. Mas que estes personagens da Bíblia,
eles aprenderam a lidar com as emoções e assim, inspirados neles, a gente também pode saber lidar com as nossas emoções. Olha só, gente, quanta riqueza, tudo que foi dito aqui. Eu espero que tenha contribuído muitíssimo aí com o trabalho que você vai, né, ou já desenvolve, ou vai desenvolver aí na sua igreja. Cris, muito obrigada por compartilhar conosco o assunto tão importante de como trabalhar com as emoções nesta geração. Que Deus lhe abençoe. E olha, estou com o coração quentinho e muito feliz de ter recebido você aqui conosco hoje, falando desse assunto tão importante para os nossos professores. Deixo aqui o meu muito obrigada. Obrigada a você, Kátia. A seguir, propomos algumas sugestões para o 4º trimestre. Iniciaremos o próximo bloco com a Tatiane Morato, bem conhecida de todas, porque ela tem um canal Frescuras da Tati, onde ela compartilha diversas ideias para pais e professores. Tatiane Morato apresentará sugestões para as missões e também para o Hall do Berço. Logo após, teremos a queridíssima professora Renata com as sugestões para a classe do Jardim da Infância. Logo após, novamente, teremos então sugestões para a classe dos primários com a queridíssima Joyce. E finalizando aí, para o Espaço Som Mais, teremos a queridíssima Elis. Aproveitem todas as sugestões que serão aqui apresentadas. Deus abençoe a todos. Olá, queridos professores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos às missões. Esse trimestre, as ofertas irão para a divisão africana centro-ocidental. Serão usadas para concretizar os seguintes projetos: Instituto Adventista do 7º Dia de Enfermagem e Obstetrícia em Gana, e também uma escola fundamental bilíngue inglês e francês em Camarões. Gana é um pequeno país do leste da África e onde fica o maior lago artificial do mundo, o Lago Volta. A maioria da população fala algum dos vários idiomas locais, mas a língua oficial do país é o inglês. Gana é o 2º maior produtor mundial de cacau. Os ganenses são conhecidos pela produção do quente, que é um tecido colorido usado em turbantes, batas e também vestidos. Olha como ele é lindo, todo colorido. Já Camarões é considerado um país rico em recursos naturais e com uma cultura bem variada. Os idiomas oficiais são o inglês e o francês, e boa parte dos habitantes falam alemão e espanhol. Mas ainda existem muitas línguas locais. A vegetação de ambos os países é composta de florestas e savanas. E claro que nós vamos trazer isso tudo para as nossas salas. Vamos conferir agora um pouquinho do material preparado para que vocês tenham ótimas ideias por aí. Para começar, na nossa sala não pode faltar o mapa da nossa divisão. Aqui está o mapa composto pelos países da nossa divisão e também lembrando as crianças dos projetos. Esse mapa aqui você pode também fazer como um quebra-cabeças. E a cada alvo alcançado, as crianças vão montando um pedacinho do mapa. Na nossa sala também não pode faltar as bandeiras dos países. De preferência, pelo menos de ter as bandeiras que representam os projetos. Aqui eu tenho Gana e também Camarões. Aqui no nosso cenário, montamos para vocês um pouquinho do que vocês podem levar para a sala. Animais típicos do lugar, trazer também um pouco dessa vegetação, como falamos, e elementos que podem ser feitos dos mais variados materiais. Aqui nós temos bichos de pelúcia, nós temos a vegetação artificial, mas também você pode usar papéis para fazer contornos de macaquinhos, olha que graça, feitos para decorar a sala, que tal pendurá-los com um sisal, colocando algumas folhas?
Falar em folhas, olha essas aqui, feitas em papel cartão ou papel color 7. Vai ficar linda a decoração da sua sala também. Mas claro, quando a gente fala desse tipo de material, você pode achar um pouco infantil para a sala dos juvenis, talvez. Mas olha só, uma ideia bem simples, uma impressão feita de pessoas africanas, do povo africano, mas de uma forma um pouco mais adultas, assim como os juvenis gostam. Vai ficar linda a decoração da sala. Você também pode levar o próprio tecido, como falamos, e outros tipos de decorações. Que tal você chamar a sua classe para te ajudar e trazer de casa elementos que lembrem a África? Eu acho que principalmente a classe dos primários e dos juvenis, o nosso Sou Mais, vão amar fazer essa participação junto com você na decoração do novo trimestre. O momento das missões é um momento muito especial e deve ser levado muito a sério na sua escola sabatina. É onde a gente planta aquela sementinha do desejo das crianças em serem missionárias. E elas podem começar desde já fazendo isso na sala. Elas gostam muito de se vestir. Assim como eu estou vestida, você, professora, também pode se vestir. E para as crianças, uma roupinha especial na hora de recolher a oferta vai ser muito legal. Outra ideia que eu quero trazer para vocês é que tal, na sala dos maiores, como juvenis e primários, as crianças terem um momento de se prepararem. É a hora da nossa viagem para as missões. E cada um pega algum elemento, não precisa ser uma roupa completa como essa aqui, mas algum elemento para fazer parte desse momento. É bem interessante também trazer esse momento das missões, o tema das missões, para as nossas identificações das portas. Olha só que placas lindas que foram confeccionadas em EVA. Essa daqui para os primários e essa fofura aqui para o hall do berço. O nosso louvor também pode ficar ainda mais animado se trouxermos esses elementos das nossas missões. Vamos ver um pouquinho do que foi preparado para vocês? Com materiais bem simples, é possível fazer instrumentos bem interessantes, típicos lá da África, para as crianças deixarem esse louvor ainda mais animado. Olha só que legal! Esse daqui foi feito com rolo de papel alumínio. E para que os sons sejam diferentes, é só colocar grãos diferentes aqui dentro. Um foi colocado arroz, outro feijão e assim por diante. E olha que legal esse daqui, bem grandão. Crianças vão amar. E ele foi feito com rolo, aquele de tecido, sabe? Então vá numa lojinha aí perto da sua casa, ó, e já prepare o seu instrumento. Mas com latinhas também é possível fazer instrumentos bem divertidos. Ah, gente, esse louvor vai ficar muito animado. Agora chegou o momento de recolhermos a oferta. E para isso, olha quanta opção de ofertório para vocês. Temos mais simples, como esse daqui, cestinhas, floridos, coloridos, de latinhas. Olha quanta coisa. E esse daqui, gente, um vaso que decora a sala e já serve para recolher oferta. Eu acho que cabe muito bem na classe dos juvenis. Essa daqui é uma queridinha, super divertida, essa girafa aqui, para recolher oferta e também decorar a sua sala. E eu quero chamar a atenção de vocês para essa daqui, que ganhou meu coração. Essa mochilinha feita com caixa e EVA, onde você abre aqui e a criança coloca a sua oferta. E o mais legal ainda, elas podem pendurar nas costas e ir passando pela classe para os amiguinhos colocarem dentro aqui a ofertinha. Você tem dúvida se eles vão gostar? Já que os nossos projetos trazem construção de uma escola fundamental, de um centro de enfermagem e também de um centro de obstetrícia, aqui nós vamos apresentar para vocês algumas sugestões para os incentivos de oferta. Aqui na escola, ela tanto pode ser
um coletor de ofertas, como também um incentivo de oferta e algo mais. Que tal desafiar suas crianças a trazerem para a escola sabatina objetos, materiais escolares para entregar no final do trimestre a uma instituição, como uma creche ou até mesmo uma escola. Já aqui na enfermagem, nós temos essa caixinha de primeiros socorros, que também, mais uma vez, dá para usar para recolher a oferta. E, alcançando o alvo, as crianças vão ter a oportunidade de colocar dentro dela elementos que lembrem uma sala de enfermagem. Vai ser bem interessante. E para o Centro de Obstetrícia, a ideia é essa mala para a maternidade. Olha que linda! Ela foi confeccionada com tecido africano, para lembrar bem a cultura daquele país. Aqui, mais uma vez, ela pode servir de porta-oferta para recolher a oferta, como também incentivo de oferta a cada alvo alcançado. As crianças vão colocar aqui dentro algum item que a mãe necessita nesse momento tão especial. Mas olha, também, assim como a escola primária, a gente pode usar essa mala para que as crianças tragam para a igreja fraldas, lenços umedecidos e no final do trimestre também possam ser levados a alguma creche, orfanato. E lembre-se de levar as crianças para entregar. Prepare uma música especial, cante nesse momento uma história também e vai ser marcante tanto para as crianças que vão levar quanto para quem vai receber. As histórias das nossas cartas missionárias estão no nosso livro informativo mundial das missões para menores. Lá você vai achar todas as histórias, todos os testemunhos lindos que serão contados para as crianças. Mas a carta do Hall do Berço é especial, é diferente, é contada durante todo o trimestre. Primeiro mês, uma parte, no segundo mês, outra parte, e no terceiro mês a gente finaliza com a história. Aqui eu vou tentar fazer um resumão para vocês com objetos. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Aqui eu estou usando alguns elementos, já que as crianças do hall, elas têm essa necessidade de pegar, de tocar nos objetos. Então, use objetos, vocês vão ver que são simples e dá para fazer aí na escola sabatina de vocês. Essa daqui é a Leisa. A Leisa mora em Gana e é uma menina de uma família muito especial, porque essa família, ela acredita em Deus. Leisa é uma menina bondosa que mora nesse país onde tem muitas cores. As cores começam nas roupas, na bandeira do país e até na decoração das casas. Leisa gosta muito de ajudar em casa. Ela faz vários tipos de serviço em casa. E tem uma coisa especial. Além dela amar a sua mãe, a sua mamãezinha está grávida, esperando pelo seu irmãozinho. Então, mais um motivo para ela ajudar em casa. E entre as tarefas que ela executa em casa, está o cuidado com a horta. Eu estou apaixonada por essa horta, porque nessa horta as crianças vão poder ver nascer uma cenourinha. Olha que legal! Você pode fazer com outros tipos de legumes, tubérculos, enfim. Lá onde a Leisa mora, também tem um pé de manga, cheio de manga. E aí chega a hora, o momento de vocês cantarem. Eu gosto de manga tirada lá do pé. Vai ser bem legal. Mas a Leisa também gosta de lavar roupa. E lá no país dela, ela faz assim, leva a roupa para lavar no rio, coloca na cabeça e vai até o rio com a roupa para ser esfregada. Lá ela canta e lava a roupa com a sua mãe. Depois do nascimento, as mães costumam carregar os seus bebês nas costas. E é assim que a mãe de Leisa também faz com o seu irmãozinho. Você tem a possibilidade de estar colocando numa boneca, como fizemos aqui, ou também colocando em você.
um tecido em volta do seu corpo com um bebezinho, uma bonequinha, para mostrar isso para as crianças. Leisa mora numa casa típica africana, com um telhado feito de palha e as paredes feitas em barro. Como é uma menina muito curiosa, ela gosta de observar os animais. E nesse momento, você pode colocar na sala algumas pegadas e um animal escondido. Pegadas de leão, o leãozinho escondido para que as crianças procurem. E a cada sábado você vai trocando o animal. Leisa se preocupa muito com a sua mãe. E elas vão frequentemente ao centro de enfermagem para ver se está tudo bem com o bebê. A família tem se preocupado em achar um médico que acredita em Deus. Nesse momento, nós vamos mostrar para as crianças a infinidade de cores que temos, lembrando-as de quem foi que criou as cores. Durante a carta, tem uma música para ser cantada. E que tal usar esse tipo chocalho de fitas para esse momento especial? Esse foi um resumão da história da lição do Hall do Berço, que apresentaremos para as crianças nesse trimestre. A história da menina Leisa. Que seu trimestre seja abençoado. Aqui foram apresentadas algumas pequenas ideias que com certeza se multiplicarão aí na sua escola sabatina. Não se esqueça de plantar esse desejo no coração das crianças de ser uma missionária. Olá, queridos professores! Sejam muito bem-vindos ao Hall do Berço. Essa classe, preparada para receber crianças de 0 a 3 anos, é fofa e encantadora. É bem verdade que algumas famílias têm negligenciado o estudo das histórias bíblicas com essas crianças, acreditando que elas ainda são muito pequenas e incapazes de compreender. Mas é importante orientar as famílias que estudos comprovam que desde a gravidez as crianças já estão prontas para ouvir as histórias e se lembrar delas. Então, se tem alguma mãe grávida em sua igreja, que tal presenteá-la com uma lição do Hall do Berço? E incentivá-la a começar desde já contar histórias para o seu bebê. É bom lembrar que os pais são bem-vindos nessa classe, para que, ao observar os professores a cada sábado, eles se inspirem para o culto familiar em sua casa. Também são bem-vindos para ajudar com a classe. Muitos de nós começamos assim o amor por esse ministério, não é mesmo? Cuide com carinho dessa classe. Ela deve estar sempre bem limpa e organizada. Prepare o material com antecedência. Siga o nosso manual. E nele você vai encontrar tudo o que você precisa saber. Eu também quero sugerir para você, na verdade aconselhar você, que preste atenção, que siga, que leia, que devore essa revista, A Chave Mestra. Aqui tem muitos aconselhamentos para os professores e principalmente para os pais. Fala da classe, mas traz temas e assuntos muito interessantes. Quer uma ideia? A gente sabe que muitas vezes, ao mandar a revista encaminhar apenas o PDF, os pais não leem, né? E a gente fica triste com isso. Que tal você dividir com a sua equipe as matérias aqui apresentadas e gravar pequenos vídeos para que sejam passados na hora do culto mesmo, para que todos os pais tenham acesso a esse material? É importante lembrar que essa revista não é só do Hall do Berço. Nós temos do jardim, primários, juvenis e também adolescentes. O Hall tem a vantagem de ter apenas uma história por mês. Assim, facilmente é possível preparar o material do trimestre, do semestre ou até do ano. E olha, guardando esse material, você o terá por muito tempo. Atrai a atenção das crianças com muitos recursos visuais.
use imagens grandes e não muito pequenas, já que essas crianças dessa idade não são capazes de observar tantos detalhes. Dê preferência a histórias contadas com objetos que as crianças possam manusear. Mas lembre-se que nessa idade tudo vai para a boca, então os objetos devem ser separados com cuidado. Identifique com capricho a porta da sala. Pode ser escolhida uma placa fixa ou a cada trimestre você pode trocar de acordo com o tema das missões ou das lições. Essa daqui, tão linda, foi preparada especialmente com o tema das missões desse trimestre. Mas você também pode escolher o tema desejado. Aliás, está chegando o Natal e que tal no mês de dezembro ter uma placa toda preparada para essa data especial? Como incentivo de presença ou atividade prévia, as crianças vão amar brincar de montar cenário das histórias bíblicas que serão contadas, que pode ser feito com o material que desejar. Aqui, aproveitamos figuras em feltro que provavelmente você deve ter aí na sua igreja. As crianças podem chegar e cada uma ganhar um personagem e montar o cenário. Ou você pode aproveitar esses momentos que ela chega mais cedo, antes da lição, e deixar que elas brinquem de contar história com o cenário. Isso despertará a criatividade e a autonomia das crianças. As visitas são sempre muito bem-vindas e demonstrar todo esse carinho através de um mimo e um cartãozinho vai marcar para a criança e principalmente para os pais. Tenha sempre alguma coisinha, algum mimo para dar a essa criança. Eu gosto muito de dar livrinhos com histórias bíblicas. As crianças, em geral, são muito musicais. Aproveitem o momento do louvor para ensinar as crianças, desde cedo, a louvar a Deus de todo o coração. Separe com antecedência as músicas que serão cantadas e instrumentos para serem usados pelas crianças, como esses que eu tenho aqui. Esses daqui foram preparados com materiais simples, como rolo de papel alumínio e EVA. Aqui dentro você coloca o grão da sua preferência. Observe que cada grão faz um barulho diferente. Para o rol do berço em especial, que tal fazer um desse aqui para a professora? Um grandão para a professora e um menorzinho para as crianças. Você também pode usar latinhas assim, bem simples. Mas tomem cuidado, porque as crianças colocam tudo na boca e podem se machucar. Então, sempre observem os materiais que serão dados para elas. Comemore com alegria cada aniversário. Prepare uma lembrancinha para cada criança. De preferência, que todos os aniversariantes ganhem a mesma coisa durante todo o ano. Ou, se preferir, especifique um presente para cada idade. Assim, você pode ter presentes fixos por muito tempo. Aqui nós temos um lindo bolo preparado com o tema das missões do trimestre. E aqui dentro você pode colocar a lembrancinha da criança. Vai ser bem especial. Mas eu amo a ideia de cantar parabéns para as crianças com o lago e os patinhos. Nós cantamos a música da Zilda, Patinhos a Cantar. E aí, conforme a idade da criança, ela colocará 1, 2 ou 3 patinhos no laguinho. Elas amam também essa ideia. É hora de ensinar as crianças a conversar com Jesus. Hora da oração. Para esse momento, que tal usar mãozinhas fofas para ensinar as crianças a orar? Tapetinhos de oração também é um ótimo recurso para ensiná-las a ficarem de joelho. E você pode escolher o seu modelo preferido. Aqui eu tenho alguns modelos inspirados na nossa missão. Olha que gracinha essas patinhas para ensinar as crianças onde elas devem ajoelhar.
tem esse modelo feito com material emborrachado, mas você também pode fazer assim, revestido com um papelão EVA e um tecido de pelúcia. Essa outra aqui é feita de EVA e imita uma almofadinha. Você também pode escolher uma almofadinha para as suas crianças. Isso tudo vai ajudar a tornar esse momento mais lúdico e é bem importante para essa idade. Também devemos ensinar as crianças sobre a importância da oração intercessora. E esse dado, eu sou apaixonada por ele. Aqui tem vários temas. Oração sobre a volta de Jesus, saúde, sobre a igreja. E é só jogar e saber para quem nós vamos estar orando naquele sábado. Todos os momentos da escola sabatina são importantes. Mas o estudo da lição, o estudo da palavra de Deus é a cereja do bolo. Tem uma Bíblia grande para apresentar e também para cantar a música da Bíblia com as crianças. Agora vamos conhecer um pouco das histórias desse trimestre. Aqui eu tenho alguns materiais para te inspirar a contar essa história para as crianças. Olha que lindo esse cenário. Os personagens foram feitos em EVA. Aqui eu tenho o homem coxo e tenho João e Pedro. Todos feitos em EVA. Mas claro que você pode escolher a melhor forma de contar para as crianças. Fazer em tecido, imprimir, do jeito que você quiser. Esse cenário também, o templo, você pode usar assim, desse tamanho, um pouquinho menor para contar para as crianças, ou até mesmo fazer bem grandão para que as crianças possam ser os personagens, dependendo da idade que você tem ali no hall. Às vezes a gente tem bebês, mais bebês, e em outros momentos a gente tem crianças um pouquinho maiores, que já topam encenar as histórias. Também para essa história é importante você ter moedinhas, pode ser moedinhas de mentira, moedinhas de brinquedo, mas sempre lembre-se de proteger essas moedas. Mais uma vez, essas crianças colocam tudo na boca, não é mesmo? Você também pode usar faixas para as crianças ensinarem essa história como o homem coxo. Um momento especial dessa história é quando o homem não recebe o dinheiro que ele esperava receber, e sim ele recebe a cura, e ele fica muito feliz. Nós vamos ensinar para as crianças que nós também podemos ajudar as pessoas, algumas vezes doando brinquedos, outras vezes doando alimentos, e muitas vezes o que as pessoas precisam é apenas de um abraço. Então, incentive as crianças a se abraçarem, ou você pode ter na sua sala Jesus assim para abraçar as crianças, e elas entenderão que nós precisamos cuidar uns dos outros. E que tal finalizar essa história com as crianças ganhando um curativo do amor? Aqui ele já foi impresso numa etiqueta adesiva. Assim, fica mais fácil de retirar e colar no bracinho da criança. Elas vão amar, com certeza, e esse arquivo estará à disposição de vocês. A viagem de Paulo é a história de novembro. O tema é serviço. Servir significa ajudar aos outros. Paulo era um missionário, ou seja, falava de Jesus para outras pessoas. Ele deixava a sua luz brilhar. Para exemplificar isso para as crianças de forma prática, tem em sua sala velhinhas como essa ou estrelinhas para cantar com as crianças sobre deixar a sua luz brilhar. Os soldados romanos não estavam felizes com isso e prenderam Paulo. Aqui eu tenho 2 exemplos de chapéus que você pode estar usando para representar esse soldado. É colocar o chapéu e fazer uma cara bem de bravo, sabe? Paulo foi preso
e entrou no barco. Durante essa estadia de Paulo dentro do barco, aconteceu uma grande tempestade. Você pode usar uma nuvem assim, e que tal, junto com ela, um borrifador de água? As crianças fazem uma festa para dizer que estava chovendo muito. Paulo orou e foi avisado por um anjo que o barco iria virar, mas que todos ali ficariam bem. Paulo avisou para os seus companheiros dentro do barco e as pessoas se prepararam. Eles estavam com fome e precisavam de força, porque se o barco virasse, eles iam precisar nadar muito. Tenha frutas assim de plástico para mostrar para as crianças. Mas será bem interessante se você tiver pedacinhos de frutas de verdade, para que elas possam comer nesse momento e mostrar que eles comeram e ficaram fortes e preparados. Você também pode ter para as crianças barquinhos como esse daqui. Olha que fofos! Para contar a história e fazer o momento que o barco balançava de um lado para o outro. Elas também vão gostar de entrar no barco como esse daqui. E vocês podem fingir que o barco está balançando com ela dentro. Isso vai ser bem divertido. Mas para dizer para as crianças que os anjos também cuidam delas, eu preparei aqui um espelho para cantarmos a música Tem um Anjo do Seu Lado cuidando de você. E aqui ela vai ver a imagem dela refletida no espelho. Um outro recurso para apresentar para as crianças a mesma história é essa luva feita em EVA. Aqui, todos os elementos contados na história vão sendo apresentados para as crianças. Também é um ótimo recurso para que as famílias façam o culto familiar. Anjos Cantando é a nossa última história do ano, em dezembro. O tema é graça. A graça de Deus é um presente. Essa história vai contar a história do Natal, do nascimento de Jesus. Aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos, com personagens feitos em feltro e aqui do outro lado, outros tipos de personagens feitos em tecido. Olha que lindo esses personagens. Mas você pode usar conforme a sua criatividade e também conforme a realidade da sua igreja. Dá para fazer personagens lindos, feitos até com sucata. Nós vamos contar sobre o nascimento de Jesus, mas o foco não é esse. A história vai continuar e nós vamos contar para as crianças que Jesus cresceu. Agora ele não é mais um bebê e ele está no céu e um dia vai nos levar para morar com ele. Para isso, prepare para as crianças alguns elementos que representem esse céu maravilhoso que nos aguarda. Um tecido dourado faça um caminho para que as crianças possam andar e ver como será as ruas de ouro. No céu, vamos ganhar alguns presentes. Demonstre isso para as crianças. Tenha uma harpa. Essa daqui foi comprada pronta, mas você pode confeccionar a sua. Também vamos receber uma linda veste branca e você pode também ter uma veste para mostrar para as crianças. E não podemos esquecer da coroa de ouro, que as crianças também vão receber ao chegar ao céu. Tenha todo esse material e apresente isso de forma muito criativa, com muito carinho para essas crianças. Afinal, é o que eu e você almejamos, o céu. Que o seu trimestre seja abençoado. Que você, que foi uma escolhida ou um escolhido de Deus para estar nesse ministério, tenha certeza que está fazendo o seu trabalho de todo o coração. Que essas ideias possam te ajudar e que você possa levar cada vez mais crianças aos pés de Jesus. Um grande beijo e até mais. Tchau!
Olá, querido professor do Jardim. Que alegria poder compartilhar com vocês conhecimentos e sugestões para vocês trabalharem aí nesse trimestre. Eu quero começar conversando um pouquinho com vocês de características e necessidades das crianças nessa faixa etária, de 4 a 6 anos. No geral, todo ser humano precisa ser atendido na sua maneira de aprender. Tem o sinestésico, o auditivo e o visual. As crianças nessa fase, eles acabaram de deixar uma fase de muito aprendizado. E agora eles precisam e querem usar. Mais do que nunca, precisamos deixar eles participarem ativamente de todos os momentos da sala. Agora eu vou apresentar para vocês mais ideias para a gente trabalhar esse trimestre inteiro com as crianças. Esse material, ele é riquíssimo, ele é nosso aliado. Se a gente somente abrir com antecedência, ler e preparar tudo que está aqui, todas as crianças serão alcançadas. Agora vamos para a prática, vamos ver algumas ideias de incentivos. Eu quero começar mostrando para vocês a identificação de porta. Ele é um identificador e é um enfeite. Esse daqui é muito importante, sabe por quê? Porque é o primeiro aconchego para a criança. Quando vem uma visita, muitas vezes ela fica perdida, ela não sabe para onde ir. Então aqui é o que vai fazer a pessoa se localizar, a criança e a mãe. O nome da sala e a idade, a faixa etária. E para sua criança do dia a dia, ela vai ficar muito feliz de ver a sala dela toda bonita desde a porta. Então é muito importante. Incentivo e encorajamento é importante para todas as idades, mas nessa idade especialmente é muito importante. Para começar, o nosso principal objetivo é trazer crianças para Cristo. E como fazer isso? Incentivando as nossas crianças a trazerem visitas. Outras crianças que vão se interessar pelo amor de Deus. E é muito importante lembrar de presentear essas crianças. Nunca deixe uma visita passar batido. Tenha sempre uma lembrancinha simples. Aqui nós temos uma marca-página de EVA. Aqui, ó, eu comprei pronto já essa parte do enfeite e confeccionei o resto. Bem simples, use a sua criatividade. Nós temos aqui também o incentivo de estudo diário. Eu trouxe aqui 2 opções para vocês. Aqui eu tenho uma opção conjugada do incentivo de presença e o incentivo de estudo diário. Aqui a gente fez uma savana, você pode enfeitar melhor, você pode fazer como você quiser. É só usar a sua criatividade. Nós temos aqui a girafinha. Nós vamos entregar para cada criança uma girafinha assim, ó, lisa. Esse vai ser o incentivo de presença. Quando ela chegar na sala, ela vai colocar essa girafinha aqui. E depois, na hora do momento do estudo, nós vamos dar uma bolinha para ela a cada sábado. Ao final do 13º sábado, a girafa dela vai estar linda assim, cheia de bolinhas. Essa é uma maneira. Eu tenho aqui uma outra opção que é impressa. Nós temos esse material no link abaixo. Imprima. Ele vai sair assim, ó. E daí você vai recortar e depois você faz o molde certinho. E quando a criança chegar, você vai dar um animalzinho desse. E esse é o incentivo de presença. A savana de Cristo vai ficar toda enfeitada e linda. E na hora do incentivo do estudo diário, nós temos aqui um álbum. Quem criança não gosta de álbuns? Nós temos um álbum. Com antecedência, você corta as figurinhas. E cada sábado você vai dar uma figurinha para a criança que estudou diariamente e decorou o versinho. A criança vai ter um álbum lindo com todos os animais da savana. Todo mundo gosta de ser lembrado. O aniversário é uma data muito especial. Tenha um espaço registrado a data da sua querida criança, para que ela não passe despercebida. Aqui nós temos 2 opções para você ter esse cantinho. Aqui feita de EVA, com os meses, daí você pode colocar foto ou o nome da criança. Aqui eu tenho mais uma opção impressa. Você coloca um mês e faça uma lista com os aniversariantes do mês. E não se esqueça também de uma lembrancinha. Eu trouxe aqui algumas opções, como ponteiras de lápis. Também a marca-página, né, que foi utilizada lá nos visitantes. Você pode usar aqui também, ou impresso. Tem muitas opções, use a sua criatividade. Só lembre de um detalhe importante.
tente fazer com que todos ganhem o mesmo no decorrer do ano. Quando finalizar o ano, todos eles terão ganhado o mesmo presente. Um momento muito importante é o momento da oração. Orar, às vezes pode ser um pouco difícil, porque falar com alguém que a gente não está vendo, talvez pode ser difícil. Nesse momento, explore os sentidos da criança. Crie um ambiente fofinho, agradável. Aqui, eu tenho um incentivo de oração. Aqui dentro dessa latinha, ela tem vários motivos de oração. E pode ser utilizado de duas formas. Ou você pede para uma criança pegar, cada dia uma criança diferente, um motivo de oração, e esse vai ser o motivo para todas elas orarem naquela semana. E a outra opção é que cada uma tire o seu motivo de oração. Assim, elas vão ter um motivo especial para orar num cantinho todo especial. E isso vai tornar esse momento da oração inesquecível. Agora nós chegamos na cereja do bolo. A história da lição é o momento mais especial. Todos são importantes, mas aqui é onde a sua energia deve ser colocada de maneira muito especial. Eu tenho aqui 3 opções de histórias para vocês se inspirarem. Aqui, vou começar pela história de Dorcas. Nós vamos estudar essa história. E aqui eu tenho uma opção feita em EVA, com muito capricho, Olha, tem uma coisa para contar para vocês. Em toda a igreja você vai achar uma irmãzinha talentosa. Aproveite. Se você não sabe, se você não tem esse dom, use o dom das outras pessoas que estão ao seu redor. Nunca se esqueça dessas pessoas que ficam quietinhas. Mas quando você vai descobrir, elas sabem fazer coisas maravilhosas. Aqui, olha só. Quando você for contar a história de Dorcas, o visual já vai atender aquelas crianças que aprendem vendo. Você conta de uma forma dinâmica e daí você usa uma roupinha, traga uma roupa, vista na criança e faça com que ela se envolva na história. A outra opção de história que eu tenho aqui é a história da libertação de Pedro. Pedro, ele estava preso e aqui também a gente fez o material em EVA, tudo muito, muito caprichado, cheio de detalhes. Mas se você não fizer dessa maneira, existem várias maneiras que você pode usar para representar essa história. Lembre também de contar de uma forma muito dinâmica. Aqui, em um momento da história, aparece um anjo com uma luz muito forte. Você pode trazer uma lanterna. As crianças sinestésicas, elas vão amar esse momento e vão ficar encantadas. A outra opção que eu tenho aqui é uma caixa. Essa caixa, ela é coringa. Você pode usar ela de várias formas. Hoje eu trouxe aqui com material impresso. Aqui eu tenho toda a história do momento em que o anjo veio até Maria dar boa notícia de que ela seria a mãe de quem salvaria todo o povo de todos os tempos, Jesus. E aqui, olha, eu imprimi as imagens e daí você vai mostrando as imagens uma a uma, contando de uma maneira bem lúdica para a criança e deixa a criança tocar nas imagens e participar deste momento. Aqui nessa caixa você pode trabalhar de outras maneiras. Por exemplo, pegar objetos, chaves da história, por exemplo, se fosse mesmo da infância de Jesus, que Jesus ajudava na carpintaria. Você pode colocar algumas ferramentas, algumas coisas aqui dentro. E conforme você vai contando a história, você vai tirando aqui os objetos, colocando na mão das crianças para eles participarem da história. As crianças vão amar esse momento. Essa caixa é muito legal e muito simples. Essas aplicações a gente compra feita. E se você tiver o dom, vai tirar de letra. Eu trouxe aqui uma outra opção. É a mesma história do mensageiro que trouxe aí a mensagem de esperança para Maria, em formato de totem. Você pode usar, aqui os personagens estão todos aqui, só que na hora que meu filho viu esse personagem, no mesmo momento, ele colocou na cabeça, e eu tive uma outra ideia, colocar na cabeça da criança, e no momento que ela colocar na cabeça, ela se tornar o personagem e fazer um teatro, uma encenação de toda a história. Aí a gente pode ter a prova de que a criatividade é o melhor recurso. Você pode trabalhar com muito material, muita coisa.
e com certeza todas as crianças serão alcançadas pela palavra de Deus, que esse é o nosso maior objetivo. Que Deus te use nesse ministério. Olá, querido professor da classe dos primários. Seja muito bem-vindo à nossa trimestral online. Quero apresentar para vocês sugestões e ideias que irão ajudar a enriquecer ainda mais a sua classe dos primários. As crianças da classe dos primários são bastante dinâmicas e elas adoram participar de todas as atividades. E é importante considerar as características específicas desta fase. Professor, sua classe precisa estar decorada alegremente, organizada com antecedência para receber as nossas crianças. Então, vem comigo que eu vou mostrar para você o que nós preparamos. O primeiro assunto que falaremos é sobre as atividades preparatórias. No manual, cada lição vem com 2 ou 3 atividades preparatórias. Estas atividades servem para captar a atenção das crianças para a lição que será contada posteriormente. É a atividade preparatória que vai dirigir a mente e os pensamentos para a mensagem central. Prepare-se com antecedência para tê-las em mãos no momento da lição. Enfeite de porta. Algo muito importante para a salinha dos primários é uma identificação, ou enfeite de porta, ou placa de porta. Ela serve para que a criança identifique com facilidade a sala, a sua salinha, e até mesmo para que os visitantes consigam identificar a salinha das crianças. É interessante que as crianças cheguem na porta e elas já sintam o clima que elas vão aprender, vivenciar dentro da sua sala. A placa pode ser confeccionada de vários tipos de materiais, como esta linda placa de EVA, confeccionada de EVA, é uma placa mais trabalhada, pode ser feita de MDF, pode ser feita de papelão e até mesmo, outra sugestão, é que a placa seja feita impressa e você pode colá-la numa moldura, colocá-la numa moldura ou numa placa e assim ela vai ser o enfeite da sua porta. A primeira impressão é a que fica, por isso a recepção dos alunos também é muito importante. Além do sorriso, da alegria, o incentivo de presença ajuda a criança a sentir-se amada e parte do grupo, com vontade de sempre estar presente para aprender de Jesus. Isso também é um motivo de chegar pontualmente. As visitinhas também sentirão parte do grupo ao participar do incentivo de presença. Isso faz total diferença. Então, comece as atividades no momento certo e valorize a criança que chegou pontualmente. Tenha livros, jogos bíblicos como estes, para que aqueles que chegaram antes do horário possam brincar de aprender mais enquanto aguardam o horário do início. Você poderá preparar um incentivo de presença que a criança levará para sua casa no 13º sábado como lembrancinha. Uma das opções que nós trouxemos é este chaveirinho, que você poderá imprimir e a cada sábado a criança receberá como um incentivo de presença uma das partes do chaveiro. E no 13º sábado ela levará completo para casa. Use a sua criatividade para confeccionar o seu incentivo de presença. Você pode utilizar como tema da lição do trimestre ou até mesmo dos países da nossa divisão deste trimestre. Use a sua criatividade para confeccionar o seu incentivo de presença. Você pode utilizar como tema uma das lições do trimestre ou até mesmo um dos países da nossa divisão desse trimestre. Nosso próximo incentivo é o das visitas. Muitas vezes, aos sábados, temos o prazer de receber visitas e é sempre muito gostoso ser lembrado e se sentir querido e aceito em um lugar. Na nossa classe não é diferente.
é muito importante que elas levem uma lembrancinha especial para casa. Isso estimulará a sua vontade de visitar várias vezes a classe. Você também pode dar uma lembrancinha especial para a criança que trouxe o amiguinho. Sugestão de lembrancinhas pode ser chaveiros, lápis, são bem interessantes para presenteá-las. Agora falaremos sobre o incentivo de versos. A memorização dos versos é muito importante, pois ao memorizar, a criança refletirá sobre o que foi estudado e quando se tem o incentivo, fica mais gostoso de decorar. Como sugestão de incentivo de verso, trouxemos aqui uma lata reciclável, material reciclado. Ela foi revestida de tecido, mas você pode revesti-la também de EVA ou utilizar um outro material. E a proposta é que cada criança tenha a sua latinha identificada com seu nome. A cada verso recitado durante o sábado, você que é professor vai poder colocar um objeto surpresa dentro da sua latinha. E assim, ao final do 13º sábado, ela poderá completar com 13 objetos que irão compor a sua lata surpresa. Nosso próximo assunto é sobre os aniversariantes. Os aniversários são um momento especial para a criança. Muitas vezes, no momento de confraternização, elas falam sobre a contagem regressiva, a expectativa dele para este dia e mencionam quantos dias faltam para seu dia especial. E isso para que os amigos e professores não esqueçam do seu dia especial. Por isso, é muito útil ter um calendário ou um cantinho que mostre quem são os aniversariantes do mês. Lembre-se que o objetivo principal de lembrar dos aniversariantes não é a entrega de um presente ou um cartão que mostre apreço pela criança, e sim para agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele concedeu e orar juntos por uma bênção especial. Você poderá dar uma lembrancinha para o aniversariante e é interessante comprá-las todas juntos para baixar o custo e para que todos possam receber o mesmo presente. Como sugestão, trouxemos este cartaz impresso em que você colocará o nome do mês e listar as crianças que fazem aniversário. Ele também pode ser confeccionado de EVA conforme a sua criatividade. Como sugestão, você pode pedir para algum ancião ou pastor que vá até a salinha e ore pelos aniversariantes do mês. E estes foram os incentivos dos aniversariantes para este trimestre. Como professores dos pequenos, nós devemos incentivá-los ao momento de oração. E para isso, trouxemos 2 sugestões para o cantinho da oração. Um tapetinho de oração, que pode ser confeccionado em EVA, assim como este. Você também poderá fazê-lo de outro tipo de material, como o tecido ou o feltro. Também trouxemos o termômetro da oração, que pode ser impresso, assim como este. Você usará grampos de varal e colocará o nome da criança. Cada criança terá o seu. E assim, cada sábado ela poderá escolher o motivo da sua oração. E estas foram as sugestões para o momento de oração. Um outro momento muito importante da nossa escolinha é o momento da história. É onde a criança poderá aprender mais sobre a Bíblia. Ela terá um contato maior com a Bíblia. Querido professor, estude o manual, porque lá consta todas as histórias do trimestre. Nós trouxemos aqui algumas sugestões para que vocês possam fazer na sua classe. A primeira sugestão de história que nós trouxemos é a de Sansão e Dalila. Aqui, este material foi feito de EVA, ele foi confeccionado também com papelão. Outra opção é você imprimir, colar no papelão para que fique mais resistente. Lembre-se que as crianças dos primários gostam muito de participar e de encenar. Então, tenha roupas
túnicas ou tecidos para elas representarem os personagens da história. Também temos uma outra história, que é a história de Samuel. Aqui trouxemos eles como bonecos confeccionados em feltro, mas você também poderá fazê-los em EVA. E a terceira opção de história é sobre o nascimento de Jesus. Trouxemos aqui um painel, um presépio interativo, que foi confeccionado em feltro, mas você pode utilizar a sua criatividade e fazê-lo em papelão, EVA ou MDF. Aqui nós utilizamos o feltro com os personagens, e à medida que você for contando as histórias, o seu aluno ele pode vir e acrescentar o personagem que ele vai representar. Esta é uma ótima maneira do seu aluno interagir na lição. Estas foram as sugestões para a classe dos primários. Lembre-se, querido professor, Deus te ama e te capacita. Olá, querido professor da classe dos juvenis. Bem-vindos a esta live. É um prazer ter você aqui conosco. Querido professor, é muito importante que você chegue antes de todos. Procure deixar a sala bem decorada, organizada, e assim os alunos se sentirão felizes e acolhidos ao chegarem à classe. Oriente os seus alunos responsáveis pela recepção a chegarem pelo menos 10 minutos antes do início da escola sabatina. Tenha em mãos alguma atividade para aqueles que chegarem com antecedência. Sugerimos este jogo de tabuleiro e um dado. Você pode imprimir ou fazer com seus alunos. Além de identificar as casas, é preciso escrever instruções. Por exemplo, cante a estrofe do seu corinho preferido. Diga um versículo de memória. Mencione 5 discípulos, qual o seu personagem bíblico, favorito, etc. Use a sua criatividade. Este pode ser um momento divertido para saber o que os seus alunos pensam. Agora nós iremos falar sobre os enfeites de porta. A decoração da sala começa pela porta. Coloque plaquinhas bem especiais de identificação de sala. Você pode usar juvenis ou classe Sou Mais. Foi confeccionada em papelão, papel cartão, EVA, barbante. Faça conforme a sua criatividade. Temos também essa outra opção, bem linda, charmosa e simples também. Temos esta outra opção. Olha que legal! Sou mais em Cristo. Serviço, oração, união, lealdade em Cristo. É uma opção bem bacana, simples. Você não vai precisar gastar muito e a sua porta vai ficar bem bonita. Temos também em MDF, caso você prefira. Fique à vontade. O incentivo de presença motiva os alunos a chegarem pontualmente na escola sabatina. Sugerimos um mural com o tema Sou Mais. Nele, vai conter o nome de cada aluno. Este, chegando pontualmente, irá colar um pequeno mais ao lado do seu nome. Para confeccionar, você pode usar papel cartão ou folha sulfite. Fique à vontade. Uma outra opção bem legal é a corrida de emojis. Faça um mural com fotos de cada aluno e deixe seu aluno escolher o emoji que mais se identifica. Então, a cada sábado que ele estiver, irá andar uma casinha. No 13º sábado, você pode dar uma lembrancinha bem especial para quem esteve mais presente. Para confeccionar esse mural, nós usamos papel cartão, EVA, papel fotográfico. Use a sua criatividade e faça conforme a realidade de sua igreja. Aos sábados, geralmente nós temos visitas em nosso meio e é muito importante que ela seja lembrada. Olha que bacana essa ideia. Você pode presentear os meninos com um pequeno marca-página, feito em papel sulfite mesmo, ou você pode ter a opção de um papel mais firminho também. E para as meninas, com essas miçangas. Olha que gracinha. Neste momento, eu vou apresentar para vocês algumas opções de incentivo diverso.
A memorização de trechos da Bíblia nunca serão esquecidos e ajudarão os alunos a se lembrarem das promessas de Deus em todos os momentos de sua vida. Como incentivo, eu apresento para vocês 2 opções. Nós temos aqui este lindo cartão feito em papel fotográfico. A cada sábado que o aluno chegar, ele vai receber um adesivo com um verso e ele vai poder colar aqui. Por exemplo, primeiro sábado no número 1. Então, ele vai ganhar o primeiro verso e vai poder colocar aqui. Vai ser como se fosse um álbum de figurinhas. E então, ao final do 13º sábado, ele vai poder levar para casa. Temos também essa outra opção linda e encantadora, esse chaveiro, olha que lindo, com a divisão para onde as ofertas irão. A cada sábado, ele vai receber o seu verso e vai poder colocar aqui. E ao final do 13º sábado, ele vai poder levar para casa. Para os aniversariantes do mês, é muito importante que esta data não passe em branco. Tenha um cadastro e até mesmo um quadro com os aniversariantes da classe. Olha que quadro mais lindo que você pode decorar a sua sala. Aqui você pode colocar o nome, a foto, a data de cada aluno e aí então lembrar dele na data especial. Também temos essa linda moldura. Com certeza ele vai ficar bem feliz e ele vai querer registrar este momento tão especial com seus amigos da classe. Não se esqueça de dar uma pequena lembrancinha para o aniversariante do dia. Para os meninos, você pode colocar um marca-texto, uma caneta, algo bem especial. E para as meninas, talvez uma carteirinha, um chaveirinho. Mas lembre-se que é muito importante você presenteá-lo. Para este momento, que é o momento da oração, você pode ter em mãos uma linda caixinha. Aqui você pode decorar conforme você achar melhor. Aqui você pode colocar agradecimentos, pedidos. Você pode também colocar o nome dos seus alunos aqui e fazer um sorteio. E aí naquele sábado você estará orando por alguém especial juntamente com a sua classe. Lembre-se também de orar pelos visitantes e de orar pelos aniversariantes do dia. A lição deste trimestre fala sobre a graça de Deus revelada. A primeira história é Previsão do Tempo. Deus, ele se entristeceu pela impiedade que viu na terra. Então decidiu eliminar toda a impiedade enviando o dilúvio. Deus falou a Noé sobre o seu plano. E, ao mesmo tempo, ele revelou o plano para salvar aqueles que se voltassem para ele. Para a vivência da história, peça para que a classe se divida em 2 grupos. Voluntários devem se revezar na leitura de Gênesis 6, 13 a 22. Lembre-se sempre, você precisa ter a Bíblia em mãos. Peça para os alunos se separarem em duplas e criem um diálogo entre Deus e Noé. E depois, compartilhem com o restante da classe o diálogo desenvolvido. Uma outra opção é preparar um rio com antecedência. Coloque 2 tiras de fita crepe no chão à distância de 1,5 metro uma da outra, longe o suficiente para que os seus alunos não consigam pular de um lado para o outro. Divida a classe em pequenos grupos. Coloque um aluno de cada lado do rio e os demais na outra margem do rio. Neste rio há crocodilos ferozes. O amigo de vocês está do outro lado. Elabore um plano para resgatá-lo. Depois, peça para que os alunos contem o seu plano aos demais. Na segunda história, nós iremos falar sobre a grande missão. Deus, ele nos chama para servi-lo, proclamando o evangelho às extremidades da terra. Esta lição pode inspirar seus alunos a encontrar maneiras abrangentes de compartilhar as boas novas. Para introduzir o tema da lição, mostre imagens ou vídeos com paisagens ou elementos típicos da cultura de vários países. Pergunte se eles sabem de que país é esta imagem. Conte curiosidades relacionadas a essas imagens também. Fale sobre como a missão está sendo desenvolvida em cada país apresentado. Pode-se escolher os países,
para onde as ofertas serão destinadas neste trimestre, sendo eles Gana e Camarões, na África. Aqui nós escolhemos a roupa típica, o instrumento, que se chama assalto, e a comida típica, que é o fufu, que é uma comida típica de Gana também. E por fim, a terceira história será sobre lições de Deus na natureza. A graça em ação. Deus, ele se revela a nós por meio da natureza e da Bíblia, mas também se revela em nós ao meditarmos nas revelações dele e ao incorporarmos em nossa vida. Para introduzir o tema da lição, trago amostras de obras de arte ou artesanato de diferentes artistas. Peça aos alunos que escolham uma amostra de obra de arte ou uma peça de artesanato e troquem ideias, procurando desenvolver uma linha de características acerca da pessoa que pintou ou que fez o artesanato. Por exemplo, se ela é uma pessoa criativa, detalhista, caprichosa. Existem 3 maneiras de conhecer a Deus. A primeira maneira, através da revelação dele na natureza. Há muitas coisas que podemos aprender acerca de Deus, pelas coisas que ele criou, incluindo nós, seres humanos. A segunda é através da sua palavra, a Bíblia, que inclui o que sabemos sobre Jesus e a vida na Terra. E a terceira é através da sua atuação em nossa vida, o que o Espírito Santo faz em nós quando nos colocamos à disposição de Deus. Nós podemos nos tornar a terceira revelação de Deus às outras pessoas. Nós podemos ser lidos pelas pessoas que entram em contato conosco. No Salmo 19, Davi ele escreveu sobre 3 revelações de Deus. Peça que os alunos leiam em voz alta em forma de jogral e depois peça que comentem o que aprenderam ao ler o Salmo, especialmente a respeito de Deus e a respeito da natureza, da Bíblia e a respeito deles mesmos. Querido professor, eu agradeço a sua atenção. Eu espero que você tenha aproveitado essas ideias e que você possa ser usado por Deus também na sua classe dos juvenis. Que Deus te abençoe. Queridos coordenadores do Ministério da Criança, gostaria de agradecê-los imensamente pela realização da Escola Cristã de Férias no mês de julho. Vocês receberão um troféu para que você coloque aí na sua igreja. Outro importante detalhe, nesta agenda que você recebeu no início do ano, nas últimas páginas, tem ali as próximas atividades do ano para ajudar você, coordenador e professor. Muito obrigada por terem acompanhado todas as sugestões aqui apresentadas. Eu louvo a Deus pela tua presença, que você tenha sentido a presença do Espírito Santo aí no seu lar, da onde você estiver acompanhando essa live. E agora, gostaria que vocês fechassem os teus olhos e vamos falar com o nosso querido bom Deus. Santo e amado Deus, obrigada, Senhor, pois sabemos que o Senhor escreveu essa live. O Senhor desenhou cada detalhe que aqui foram apresentados. Esteja, ó Pai, com todos esses coordenadores e professores, para que eles sejam atuantes na igreja e façam, ó Pai, as nossas crianças olharem sempre para a cruz. Permaneça conosco, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por terem acompanhado esta live e até a próxima.